Você já parou para pensar de onde é que vem a estabilidade de uma parede, de uma construção como essa aqui onde a gente está? Vem do alicerce, de uma coisa que está lá embaixo da terra. E de onde vem a estabilidade de uma árvore? Vem das raízes dela. A raiz serve não só para nutrir a planta com tudo que ela precisa, mas também para dar estabilidade para uma planta. Todas essas duas coisas, tanto o alicerce quanto a raiz, elas não são muito visíveis, não são aparentes, mas é isso que garante a estabilidade. E para que essa estabilidade? Para que tanto a construção quanto a árvore possam suportar as adversidades do tempo, possam suportar os ventos fortes, as chuvas, o que acontecer. E Jesus nos ensina, lá em Mateus 7, nos versículos 24 e 25, ele diz que quem ouve as suas palavras e as pratica é comparado a um homem prudente que edificou a sua casa numa rocha e que os ventos, as tempestades vieram e aquela casa permaneceu. Mas quem ouve e não pratica é comparado a uma pessoa insensata que edificou sobre a areia e quando vieram as adversidades, os ventos, a casa ruiu. Lá em Efésios, no capítulo 3, do versículo 14 em diante, eu vou ler só o versículo 16 e o versículo 17. Paulo ora para que as pessoas, toda a família, tenha Cristo habitando no coração pela fé, no coração de cada um, e que todos sejam alicerçados e arraigados em amor. Olha a figura do alicerce e da raiz, né? Alicerçados e arraigados em amor. Então é o amor, a presença de Deus na nossa vida que vai nos dar condições de permanecermos, que vai garantir a nossa estabilidade quando as adversidades da vida surgirem. O texto diz assim: para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Que esse seja o nosso objetivo, o nosso alvo para esse novo ano que se inicia. Que sejamos arraigados, alicerçados no amor de Cristo, para que as adversidades que surgirem não nos peguem despercebidos, não nos derrubem, mas que a gente consiga ficar estável, permanecer, enfrentar as dificuldades por causa do amor de Cristo pela fé nos nossos corações. E eu convido todos a ficarem em pé para a gente louvar a esse Deus e buscar cada vez mais a presença dele nas nossas vidas.
desse ano que se finda agora, você tem alguma lembrança de, em algum momento, você se sentir cercado pelas trevas? O mal rondando? Você se sentiu num deserto esse ano, em algum momento? Por outro lado, você sentiu o amparo de Deus sobre a tua vida? As bênçãos de Deus? Eu acredito que nós podemos experimentar ambas as coisas. Dias difíceis, mas vitórias. A mão de Deus nos ajudando a superar esses dias difíceis. E cá nós estamos, findando o ano no dia 31 de dezembro. Eu acredito que nós temos motivos para bem dizer o nome do nosso Deus, porque Ele foi conosco. E mesmo na hora que nós nos sentimos cercados pelas trevas, num deserto, com dificuldades, Ele nos abençoou, nos auxiliou, nos trouxe até aqui. Vamos bem dizer esse Deus que nos ajuda? Bênçãos eu provar, quando o teu rio me saciar, eu te bendirei, eu te bendirei, quando no deserto estiver, quando a solidão me envolver, eu te bendirei, pelas bênçãos recebidas. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, quando a luz do sol brilhar em mim, quando tudo certo estiver, eu te bendirei. Eu te bendirei, num caminho de aflição, se a dor tomar meu coração, eu te bendirei. Pelas bênçãos, pelas bênçãos recebidas de louvor, quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei, eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei, eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Ó soberano Deus, em ti confiarei, tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Ó soberano Deus, em ti confiarei, tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei, eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei, eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. uma das coisas que foi mais difíceis no ano de 2021 ainda foram os efeitos da pandemia, né? E quem
experimentou um pouquinho aí da Covid-19, alguns passaram assim ilesos, né? Graças a Deus. Outros tiveram, mas bem light, né? Uma das coisas que nós sofremos lá em casa por causa da doença foi a fraqueza, a falta de força. Essa doença demonstrou como nós somos vulneráveis fisicamente, emocionalmente, espiritualmente também. Temos as nossas vulnerabilidades, mas fisicamente nós fomos testados por essa situação da pandemia. Mas quem caminha com Deus tem força extra, é ou não é? Tem força além, tem uma fonte de força que quem não caminha não tem, não desfruta, não sabe de onde tirar. Pois nós experimentamos isso nesse ano de 2021. Essa força que vem de Deus, em quem a gente pode descansar, em quem a gente pode confiar. Então vamos lembrar que Deus é a nossa força. Descansar, aleluia, aleluia. Posso confiar, aleluia, aleluia. Posso descansar, aleluia, aleluia. Posso confiar.
amigo que a gente precisa para 2022. Esse amigo é Deus, é Jesus, o nosso Senhor, é o Espírito Santo, nosso companheiro. E não tem nada melhor que a gente andar na luz, na presença de Deus. Vamos nos assentar e declarar que nós somos amigos de Deus, precisamos desse amigo na nossa vida. Nesse último cântico, cantemos. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, Deus Todo-Poderoso, fonte de toda vida, de todo bem, de todo amor, de tudo que há de bom, nós nos rendemos ao Teu grande amor, ao Teu grande cuidado. Muito obrigado pela Tua presença nas nossas vidas, pela força que vem do Senhor para enfrentarmos os dias maus, para nos alegrarmos nos dias bons, pela Tua presença nas nossas vidas em qualquer circunstância, em todos os momentos. Muito obrigado, porque é a Tua força que nos sustenta, é o Teu amor em nós que vai transformando as nossas vidas e que vai aumentando a nossa confiança no Senhor, ao ponto de sermos amigos do Senhor. Nós queremos isso e nós pedimos a Deus a Tua presença, a orientação do Teu Santo Espírito, nos ajudando, nos mostrando qual é o melhor caminho e nos firmando nos Teus passos, ó Pai. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, nós precisamos muito do Senhor. A vida sem o Senhor é vazia, o nosso caminhar sem o Senhor é errante, as nossas decisões sem o Senhor são frustradas, os nossos planos não se concretizam, não existe satisfação em nós se o Senhor não nos preencher completamente com o Teu amor. E é por isso que nós estamos aqui, com
toda a nossa gratidão pelo ano que está se findando. Muito obrigado pela tua presença, pela força, pela sustentação do Senhor em nós. E nós consagramos ao Senhor esse novo ano que se inicia, para que a nossa caminhada contigo continue, para que sejamos fortalecidos no Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos e irmãs que estão aqui presentes nesse último culto do ano. Boa noite àqueles que nos assistem pelas redes sociais. Que bom estar aqui mais uma vez e poder cultuar o nosso Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, em Mateus, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 31 ao versículo 33. É um texto bastante conhecido. O texto diz assim: portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Terminando mais um ano, chegamos ao fim, abençoados por Deus, guardados por Deus. Jesus esteve conosco todo o tempo e agora, final de ano, é hora de olhar para trás, ver tudo que aconteceu. Passamos momentos difíceis, mas tivemos muitas coisas boas. É hora de agradecer a Deus por tudo que Ele fez por nós e olhar para frente. Um novo ano se inicia, vamos começar daqui a pouco um novo ano e temos muita coisa pela frente. Deus vai continuar nos guardando, nos abençoando e nós vamos continuar juntos como irmãos aqui na igreja, em comunhão, para poder louvar e bendizer o nosso nome, com muita esperança e buscando o reino de Deus. Eu queria fazer agora uma oração. Vamos fazer um tempo de oração silenciosa e depois eu queria convidar o Chiquinho para que viesse aqui à frente fazer uma oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós nos alegramos por podermos chegar na Tua presença mais uma vez, especialmente neste último dia do ano, para buscar a Tua presença, para buscar o conhecimento através da Tua palavra, para esse novo ano que vai se iniciar daqui a pouco. Nós agradecemos, ó Deus, porque
durante todo esse ano, nós estivemos debaixo do Teu cuidado, ó Deus. Tanta coisa aconteceu e pudemos sentir mesmo as Tuas mãos, o Teu cuidado sobre cada um de nós. Nos alegramos, ó Deus, por podermos nos reunir para prestar esse culto ao Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o único digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o nosso louvor e gratidão. Muito obrigado e recebe o nosso culto, recebe o nosso louvor e ser conosco, Pai, neste novo ano, nos dando sempre a Tua direção. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém. Eu queria convidar a equipe musical para nos acompanhar no hino 161. É um momento da gente ouvir a palavra de Deus, que Deus possa estar nos abençoando. Eu vou passar a palavra para o pastor Ricardo.
vou ficar aqui pertinho. Parece que fica mais à vontade, né? Quebra um pouquinho o gelo. Que bom que você veio. Você reservou esse tempinho para a gente passar algumas horas, ou pelo menos uma hora e pouquinho, desses últimos instantes de 2021. Alguns buscam auxílio na superstição, né? Nessa época. As cores. Outros buscam auxílio em algum ritual. Nós buscamos em Deus. E eu acredito que o motivo da gente estar aqui, cultuando a Deus, no final de um ano, e também na expectativa da entrada do próximo ano, é porque nós buscamos em Deus a solução, a esperança, a confiança, enfim, para a gente caminhar em 2022. E que ano, hein, meus irmãos? Que ano foi esse? Que ano? Quanta luta. Eu achando que 2020 tinha sido um ano muito difícil. E aí vem 2021, parece que coloca a gente mais ainda em prova, né? Que ano difícil, que luta. Tivemos perdas no mundo inteiro, no país, tivemos perdas aqui na nossa igreja por conta da pandemia. E ainda estamos suspirando os cuidados por causa da pandemia, já às vésperas de 2 anos, não é? Da pandemia aqui no Brasil. No mundo já completou 2 anos. Mas no Brasil, oficialmente, foi em março que o negócio virou de ponta cabeça, em março de 2020. Né? E que ano? Mas nós estamos aqui, né? Buscando a orientação de Deus, o auxílio de Deus, para a gente continuar 2022. E eu queria compartilhar com vocês um texto que fica lá no livro aos Hebreus, capítulo 12. Não por coincidência, foi um texto que eu compartilhei com uma família muito querida há uns dias atrás. Eles não sabiam, né, que era o texto que eu estava preparando para hoje, mas é. E foi oportuno, e eu acredito que está sendo oportuno para a gente hoje também revisitar esse texto. Hebreus, capítulo 12. Para a gente buscar orientação de Deus para 2022, eu queria ler com vocês, meus irmãos, a princípio, o finalzinho do versículo 1, onde o autor de Hebreus diz assim, olha que interessante o que ele diz: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Você pode repetir isso comigo? Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Mais uma vez, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Puxa, já é uma palavra de desafio, não é? Ele dizendo assim para os leitores e a palavra de Deus dizendo para nós, olha, vamos correr essa carreira que nos está proposta, essa caminhada com Jesus, essa vida de fé, essa vida no reino de Deus, essa vida com a responsabilidade de propagar o Evangelho, de transformar o mundo num lugar melhor. Vamos correr essa carreira com perseverança, porque essa carreira está proposta para nós, é propósito de Deus para nós, não é por acaso. É propósito de Deus para nós. Só essa palavra já é extremamente desafiadora. E eu queria trazer essa palavra para nós para 2022. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Mas o autor, ele traz um incentivo a mais para que isso aconteça. Aliás, ele traz 2 incentivos para que isso aconteça. E eu queria compartilhar com vocês esses 2 incentivos que Hebreus traz para os leitores lá da época e para nós hoje, para a gente correr com perseverança, para a gente não desistir no meio do caminho, para a gente não dar para trás, para a gente não chutar o balde, mas para a gente conseguir chegar no dia 31 de dezembro de 2022. E mais uma vez a gente falar, chegamos, vamos para mais um ano, vamos com perseverança,
Vamos correr a carreira que nos está proposta, aquilo que Deus tem para nós. A gente não sabe o que vem por aí. E essa palavra, meus irmãos, era necessária para o povo de Hebreus, porque esses leitores aqui dessa época, eles estavam vivendo um contexto complicado. Perseguição política, um contexto político estranho, difícil, e é lógico, essa perseguição política e religiosa afetando a vida dos cidadãos e a vida da igreja. A gente vive um contexto político sossegadinho hoje, mamão com açúcar. Olha, tem alguma coisa a ver com a gente então, o contexto aqui que os irmãos aqui, os leitores de Hebreus estavam vivendo, um contexto político complicado, perseguição, algumas dificuldades, dúvidas. Esses irmãos também estavam vivendo uma confusão ideológica, uma confusão teológica. Todo mundo sabe a verdade, todo mundo sabe o que é certo. Parece que estão falando de hoje, né? A gente entra no Facebook, todo mundo tem receita para 2022, para resolver dor de barriga, dor de cabeça, né? Para emagrecer. Todo mundo tem receita para tudo. Para a gente ser uma esposa melhor, um esposo melhor, para a gente ser um funcionário, um patrão melhor, enfim. Nós vivemos também hoje uma confusão ideológica, uma confusão teológica, assim como esses leitores de Hebreus. Eles também viviam, meus irmãos, um contexto social complicado, muita desigualdade, era difícil sobreviver. Facinho viver no Brasil, né? A gente está vencendo o ano aí falando, nossa, graças a Deus, terminamos de pagar aquele mundaréu de imposto. Aí já vira o ano, a gente, nossa, vai começar tudo de novo. É para pagar, viu, gente? Não é para deixar de pagar, não. Mas é que nós vivemos num contexto desigual, num contexto difícil. É difícil sobreviver no Brasil. Não é fácil, não. É difícil. Pagar o aluguel, ter a casa própria, pagar as continhas, é difícil, não é fácil. Esse é um contexto nosso também. E aí, como é que a gente corre a carreira que nos está proposta com perseverança, diante de tantas dificuldades, diante de tantos desafios, sejam eles políticos, teológicos, ideológicos, pessoais, seja na área profissional, seja na educação de filhos, quantos desafios nós temos, meus irmãos? Como que a gente corre essa carreira que Deus tem para nós como propósito de vida com perseverança? A gente precisa de auxílio. Então eu queria compartilhar com vocês os 2 auxílios que o autor dá para os leitores de Hebreus. Primeiro auxílio que ele dá para essa turma correr a carreira com perseverança é fé. Repete comigo. Fé. Mais uma vez. Fé. Ter fé. Mas simples assim? Mas não é tão simples assim, né? Quando a gente fala a palavrinha tão pequenininha, tão facinho de falar, mas tão difícil de viver, exige da gente. E no capítulo anterior, dá uma olhadinha no capítulo 11, aí, volta uma página junto comigo aí, onde lá no começo do capítulo 11 ele diz assim, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. O autor está dizendo aqui, olha, meus irmãos, a gente precisa ter fé. Para a gente vencer as tribulações, as dificuldades, os contextos difíceis dos nossos dias, do nosso país, da nossa cidade, as dificuldades que a gente tem em família, a gente precisa ter fé. A gente precisa confiar naquele que sabe mais. Naquele que sabe mais. E é fácil ter fé? Não é, parece que é, mas não é. Porque fé chama a gente a olhar
além do que a gente pode enxergar, além do que a gente pode imaginar. A fé chama a gente a superar impossibilidades. Crer num Deus que criou todas as coisas com a sua palavra, chamando a existência do nada. É isso que nós lemos aqui pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Poxa, um Deus que tem poder de criar do nada. Eu creio nesse Deus? É o convite. E ali no versículo 1, que nós ainda não lemos, né? No comecinho do capítulo 12, o autor de Hebreus diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Ele está falando das pessoas que ele citou no capítulo 11. Ele começou lá falando, olha, a fé é isso aqui, né? É a certeza de coisas que se esperam, de fatos que se não veem. Cremos num Deus que criou tudo do nada. Isso é fé. Quem teve fé? Aí ele começa lá. Pela fé, Noé construiu a arca. Pela fé, Abel ofereceu um sacrifício melhor do que o de Caim. Pela fé, Abraão, Isaac, Jacó, e ele vem falando. Pessoas como nós, que creram, que caminharam pela fé. Caminharam pela fé. Ele cita esse exemplo para inspirar os leitores. Olha, vamos ter fé. Vamos ter fé no Deus do impossível. Quer ver exemplo? Vem citando os nomes como exemplo. Está levantando aqui esses nomes para levar os olhos, o pensamento desses leitores lá para o passado e falar, puxa vida, as pessoas que viveram antes de nós tiveram fé. Sofreram? Sofreram. Enfrentaram resistência? Enfrentaram. Tiveram lutas? Tiveram. Mas caminharam pela fé. A gente tem uma mania muito complicada, o ser humano, o ser humano, de achar que quando a gente está sofrendo, ninguém mais no mundo está sofrendo tanto igual a gente. A gente é o maior sofredor que já existiu na face da terra, não é? A gente não tem a mania de achar que ninguém sofre mais que a gente? Essa é a mania que a gente tem, de achar que o mundo gira em torno do nosso umbigo, enfim, é humano isso, né? E eu acredito que nessa pandemia, esse sentimento veio à tona de novo. Puxa vida, nunca na história da humanidade passaram por um problemão igual nós estamos passando. Nós não vamos dar conta. Pode ser que em algum momento, algumas pessoas quiseram desanimar. Faltou a fé, faltou a confiança. Mas e aí? Será que ninguém passou problema antes da gente? Vale a pena a gente olhar para trás e ver quem creu, quem caminhou pela fé, buscar inspiração? Eu acho que vale. Vamos virar a folha de novo e olhar? Nós não vamos ler o capítulo inteiro não, viu? Pode ficar sossegado que vai dar tempo de voltar para a ceia. Mas eu quero ler a partir do versículo 32 do capítulo 11, só algumas poucas palavras sobre as pessoas que viveram pela fé. Capítulo 11, versículo 32. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos,
vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens e mulheres dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Não parece que o nosso problema ficou um pouquinho menor agora? Quanta coisa esse povo já passou. Talvez não tenham experimentado uma pandemia, mas foram presos, açoitados, sofreram, foram perseguidos, tiveram que lutar fisicamente às vezes, alguns mortos, cerrados pelo meio, por causa da fé. E eu pergunto para você, meus irmãos, depois de mais um ano de pandemia, de luta, de dificuldade, de adversidade, como é que está a tua fé? Você ainda crê no Deus do impossível? No Deus que cria as coisas do nada, simplesmente com a sua palavra? E as pessoas que vieram pouco antes de nós e viveram pela fé, nos inspiram? Nós precisamos de inspiração, meus irmãos, para continuar caminhando pela fé. A gente não pode se render a essa sensação de que a vida é injusta, de que ninguém nesse mundo sofre tanto igual a gente. Essas pessoas aqui de Hebreus 11 sofreram, passaram vexame, sofreram fisicamente, lutaram, foram marginalizados, alguns mortos, mas não deixaram de crer. Homens e mulheres que, para enfrentar as dificuldades da vida, se entregaram à fé no Deus que criou todas as coisas e que tudo pode. Em 2022, se há alguma esperança para a gente continuar caminhando, é pela fé. É confiando no Deus que tudo pode. Venha o que vier. Vai ser melhor? Não sei. Vai ser mais difícil? Não sei. Se a gente tem fé, a gente vai conseguir caminhar. Agora, se a gente não tem fé, aí tem que buscar alguma outra solução aí que, na verdade, não vai resolver nada, né? Mas o convite, meus irmãos, para 2022 é a gente correr com perseverança a carreira que nos está proposta com fé. Com fé. Segunda e última sugestão aqui do autor, para animar os leitores a correr essa carreira com perseverança e para nos animar também, está ainda no versículo 1 do capítulo 12, que eu queria ler com vocês. Nós já lemos, né? Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, agora, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Essa é a segunda orientação de Hebreus. Desembaraçando-nos. Essa palavra tem me chamado tanta atenção, meus irmãos, nos últimos meses que eu tenho lido esse texto. Desembaraçando-nos. Há um tempo atrás a Helena falou assim: papai, desembaraça para mim. Jogou na minha mão assim, ó, um colar. Vocês já pegaram um colar todo embaraçado? Aquele trem fica duro. Gente, eu demorei 5 dias para desembaraçar o colar da menina. 5 dias, pegava lá meia horinha e ficava lá, achei uma pontinha aqui, ó, puxava, diminuía nada, né, a bolinha. Deu o que fazer. Mas, fala a verdade, temos nós que para a gente desembaraçar, dá trabalho, não dá? E olha o que o autor está dizendo, desembaraçando-nos. E eu queria fazer uma pergunta pessoal. Não é... Geralmente as perguntas pessoais, elas incomodam, né? Porque elas colocam a gente na parede, né? Mas é lógico que você não precisa responder em voz alta, não. Mas eu quero fazer essa pergunta para você. O que está embaraçando a sua vida? Tem um nó que você precisa desatar? Tem alguma área da vida que está emperrada, que está gerando peso,
está impedindo você de caminhar? Porque fala a verdade. A gente tem uns nó que a gente mesmo cria e que muitas vezes a gente tem maior dificuldade para desatar, para desembaraçar e para liberar a nossa vida, para a gente caminhar com mais fluidez. Outra palavra que me chama a atenção aqui também é tenazmente. Difícil a palavra, né? Você sabe o que é uma tenaz? É um instrumento que quem mexe com metalurgia, quem mexe com metal quente, usa um instrumento comprido assim para tirar um objeto do fogo. Aquilo chama tenaz. E aquilo agarra o objeto, né, não deixa cair, traz o objeto afastado. Tenazmente significa essa ideia de agarrar, de não soltar com facilidade. Sabe, aquele nó na nossa vida que a gente olha e fala, não, vou resolver. E aí não resolve. E aí o negócio vai embaraçando, e aquele negócio fica agarrado, e a gente não consegue se livrar. Pois é disso que o autor está falando. Falando, gente, por um lado a gente tem que caminhar pela fé. Fé no Deus do impossível. Mas por outro lado, tem uns nós aí que a gente precisa dar um jeito de desembaraçar isso aí, porque senão a vida não flui. Senão a gente não caminha, a gente não chega lá. E eu tenho concluído, meus irmãos, olhando para a minha vida, que 90% dos nós da minha vida sou eu que faço. E o texto está incentivando a gente, não vamos desembaraçar isso, gente. Para a gente correr com perseverança a carreira que nos está proposta, para a gente atingir o objetivo do propósito de Deus na nossa vida, a gente precisa desembaraçar esses nós. A gente precisa se libertar disso que está nos prendendo. E eu pergunto, o que está prendendo a tua vida? Que nó que precisa ser desatado? Algum pecado difícil de se livrar? Há um tempo atrás eu falei aqui, acho que foi a Lívia que gostou, ela não esqueceu, que de vez em quando a gente tem a mania de cultivar pecado de estimação. Vocês já viram? A gente dá até nome, e quando a gente dá nome, a gente se apega. Aí a gente não se livra daquele pecado, né? Vem a gente passeando com o pecadinho, dá banho. A gente não pode criar pecado de estimação, meus irmãos. A gente tem que desatar esse nó. A gente tem que resolver esses problemas. A gente precisa se livrar desse peso que nos impede de caminhar. Pecado de estimação não funciona. Não funciona. Tem algum pecado difícil de se livrar? Alguma coisa que você está precisando se libertar? Tem algum relacionamento mal resolvido? Alguma pendência com uma outra pessoa precisa ser resolvida? Talvez com a prática de perdoar ou de pedir perdão, ambas desafiadoras, difíceis, né? Alguma fraqueza atormentando, alguma fragilidade, e você está se sentindo fraco, sem força? Nós acabamos de cantar, a minha força é essa. Aonde é que a gente vai buscar força para vencer isso, para desatar esse nó? Naquele que a gente pode descansar, em quem a gente pode confiar. Algum sentimento mal resolvido? Ódio, raiva, inveja. Enfim, meus irmãos, que nó a gente precisa desatar? Talvez um perfeccionismo exagerado, uma autoimagem negativa. Que nó a gente precisa desatar? Que problema que está impedindo a gente caminhar com alegria, com contentamento? Que nó nós precisamos desatar na nossa vida? Eu acredito que se em 2022, meus irmãos, a gente conseguir fazer esse básico, caminhar com fé e desatar os nós que estão nos prendendo, olha, nós já vamos estar extremamente no lucro. O que vinha além disso é bênção, é vitória, é dar glória a Deus, né? Mas ele cita também um exemplo aqui. Ele sabe que desatar nó não é difícil, que desembaraçar a vida não é fácil, que desembaraçar a vida é complicado, é desafiador. E ele cita um exemplo. Olha comigo no versículo 2. Olhando, como vocês vão desatar esse nó, gente? Correr com perseverança, a carreira que está proposta e resolver essa questão do pecado.
olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia ou da vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, ou se sintam cansados, desmaiando em vossa alma. Olha o que ele diz, meus irmãos, preste atenção. Se vocês estão achando difícil desatar esse nó do dia a dia aí, Jesus levou lá na cruz o meu nó, o teu nó, o teu. Sabe aquele nó que a gente não conseguia resolver sozinho? Jesus levou lá na cruz. Ele suportou essa vergonha. Então, se a gente está com vergonha de assumir que a gente precisa desatar algum nó na vida, pode engolir essa vergonha, porque Jesus já fez o mais difícil por nós. E vamos então desembaraçando a nossa vida. Vamos caminhando melhor. Vamos servindo a Deus melhor. Vamos nos tornando pessoas melhores. Jesus é o exemplo que ele cita para inspirar os leitores e nós a desembaraçarmos a nossa vida. E em 2022, meus irmãos, nós precisamos caminhar tirando esses nós, desatando esses nós. Nós não podemos deixar que essas coisas pequenas, insignificantes, nos impeçam de viver plenamente com Deus, plenamente com as pessoas. Se a gente cultiva esses nós, a gente não vai viver em abundância. A gente não vai viver plenamente. Nós precisamos ser melhores que fomos em 2021. Precisamos superar nossas limitações, fraquezas, nossas próprias expectativas, olhando para Jesus, o autor, consumador da nossa fé, quem nos incentiva a desembaraçar a nossa vida. E olha que interessante, meus irmãos, ele não está falando, Jesus vai desembaraçar, não. Ele está falando, Jesus já desembaraçou o nó mais difícil. Agora os outros, é por tua conta. Esses outros nós, que a gente mesmo acha que vai dar um laço, de repente vira um nó, a gente mesmo vai criando isso, a gente mesmo tem que desembaraçar. Olha que interessante. Jesus já desembaraçou o nó mais difícil. Os outros estão por nossa conta. Meu desejo é que Deus abençoe a sua vida, a minha vida, que em 2022 a gente consiga caminhar com fé, crendo no Deus que tudo pode. Inspirados pelos que creram antes de nós, próximos ou distantes, exemplos da Bíblia, exemplos da história. Quem inspira você a crer no impossível, no Deus criador de todas as coisas? Vamos crer em 2022. É a esperança, é um lugar sólido para a gente se agarrar. A Karen falou no começo de alicerce, de criar raiz. Vai dar certo na fé, pela fé. Mas que a gente possa também, meus irmãos, desembaraçar a nossa vida. Autor de Eclesiastes chegou lá no finalzinho da vida, olhou para trás e falou assim: gente, eu vim arrastando uns nó até hoje, e a pior decepção que eu cultivo na minha vida é essa. Descobri que eu trouxe esses nós até hoje. Só agora, no final da minha vida, é que eu resolvi desembaraçar a minha vida. Por isso ele fala: lembra-te do teu Criador, nos dias da tua mocidade. Deixa para depois, não, faz isso hoje. Que em 2022, meus irmãos, nós não coloquemos barreiras na nossa caminhada. Ao contrário, que a gente possa caminhar com fluidez, a passos largos com Deus, e que a gente vai desatando esses nós, libertando a nossa vida desse peso, desse pecado que nos incomoda, nos impede de caminhar. Que o ano de 2022 seja com fé e com mudança, desembaraçando a vida. Amém? Que Deus nos abençoe, meus irmãos.
Vamos ficar em pé e cantar um hino? Que Jesus desatou o nosso maior nó, desembaraçou a nossa vida, liberou a nossa vida para a gente ter a possibilidade de uma vida abundante e plena. Então vamos cantar com alegria, que seja bendito o Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Você já bateu palma em hino? Hoje você vai bater palma em hino. Irmãos, estamos terminando o nosso culto e quero agradecer a participação de todos que estão aqui presentes, de todos que nos assistem pelas redes sociais e convidar para a escola dominical e culto no próximo domingo. Para terminar, eu vou fazer uma oração e o pastor Ricardo vai impetrar a bênção. Amado Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esse dia, Pai. Obrigado por este ano que o Senhor esteve conosco, o Senhor nos guardou, o Senhor nos abençoou, Pai. Tudo quanto nós necessitamos, o Senhor
providenciou. Não faltou nada, Pai. E nós estamos felizes e alegres pela Tua presença nas nossas vidas, Pai. Que o Senhor possa continuar sempre conosco e que a gente possa ter uma vida abençoada. É em nome de Jesus que eu oro agradecido. Amém. Meus irmãos, vão na companhia do Deus Altíssimo, Criador de todas as coisas. Vão na companhia de Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Vão na companhia do Espírito Santo, companhia maravilhosa e graciosa, hoje e sempre. Amém.